A doutora Júlia é psiquiatra, a Ângela é psicóloga. Aí vem a Juliana ainda para fazer parte dessa nossa conversa, que tem que ser um papo muito cabeça mesmo, com você que está ali pensando em preservar o teu filho de todos os males dessa vida. Nem de tudo a gente consegue, né? Mas se a gente puder ali melhorar em algum aspecto para que ele não se sinta pressionado, muito estressado, enfim, a gente sabe que existem conflitos porque a gente se cobra muito com uma agenda sempre apertada de compromissos. Quando a gente olha para o filho, a gente diz, espera aí, mas o filho da vizinha já está fazendo inglês e está no karatê e o meu ainda não foi para... Até que ponto é saudável, por exemplo, eu olhar para o Vicente, que está com 5 anos de idade, e dizer, filho, logo, logo tem um vestibular na universidade pública, no qual você tem que ser aprovado. Então, o que a gente precisa focar nessa primeira infância é o desenvolvimento das competências básicas, que ele consiga aprender essas competências, porque aí sim, ele vai bem tanto na escola, como ele vai conseguir depois, mais para frente, com uma metodologia correta, passar no vestibular, mas a gente precisa que ele tenha esses pré-requisitos já estabelecidos. Então, a gente vai trabalhar a função executiva, o nível de atenção, trabalhar as habilidades socioemocionais, lidar com a frustração, aprender a desenvolver toda a parte motor, o comportamento motor como um todo. Então, isso tudo é fundamental para que ele consiga se preparar. E a gente vai plantando, né, cada etapa. Gradativamente. Isso, e de acordo com cada indivíduo. Com cada um vai ter um ritmo, vai ter uma forma de você trabalhar. A pessoa, às vezes, doutora, olha para a criança e diz assim, sim, mas é hiperativa mesmo? Se eu deixar ela aqui sem fazer nada, ela não fica parada. Então, vamos lá, das 10 às 11, tal coisa, das 11 às 12, da 1 às 2... Pode ficar até doente por causa disso? Sim, existe doença na infância, né? Mas complementando o que a Juliana estava falando, né? Acho que a melhor forma de desenvolver essas habilidades seria a brincadeira. A gente esquece que a infância é o local da brincadeira. E que brincadeira não é brincadeira. Brincadeira é a função maior da infância e acho que é a melhor maneira dela desenvolver essas habilidades de socialização, de negociação, de entendimento de regras, né? E não necessariamente uma agenda lotada de compromissos é o que vai desenvolver essas habilidades que são as fundamentais para um adulto, até, digamos, de sucesso ou bem emocionalmente, né? Os pais fazem assim por maldade, tudo isso? Não. Não, vamos tirar esse peso deles, né? Não, na verdade, o que os pais eles estão procurando ali, eles anseiam o sucesso e o melhor para o filho no futuro. O problema é que esse investimento todo no futuro pode prejudicar o presente, né? Que é a única coisa que a gente tem. Sim, e aí a gente tem que entender que, na verdade, a competência social e a competência profissional futura dependem da inteligência emocional construída hoje na relação com pai, com mãe, né? Com a presença dos pais, com um vínculo saudável, com o apoio. Com o tédio. Com o tédio, né? Sim. Né? E, então, não há maldade, mas é preciso que os pais superem a lógica deles para entender o que é necessário para os filhos, né? Eu parto da minha lógica adulta para dizer o que o meu filho precisa, né? Quando, na verdade, eu tenho que olhar para as necessidades da criança, conforme a idade dela, desenvolvimento dela, para entender o que ele precisa. Quais são os sinais de que a criança está começando a ficar perturbada com aquilo? Porque tem muita gente dizendo, ai, que alívio, né? Já estava gastando demais mesmo, muitos cursinhos, muitos não sei o quê, então vou tirar de tudo na segunda-feira. Calma, vamos, né, por partes, sem radicalizar. A gente percebe crianças, assim, começam a ter alterações do sono, muita preocupação, muita agitação, inquietação. Acho que essas são as agressividade, né? Não sei se as meninas têm... A agressividade é bem simbólica na criança, né? Quando a criança, como ela ainda não tem um repertório complexo de enfrentamento de dificuldades, por vezes ela demonstra agressividade para expor assim o quanto ela não está bem, né? O quanto ela não se sente bem emocionalmente. E ela nem sabe traduzir isso, né? E um dos lugares que mais aparece é na escola. Como? Aparece através das, muitas vezes, dificuldade mesmo na aprendizagem, questão de comportamento dentro da sala, de lidar com regras, de conseguir monitorar a sua atenção, esse processo todo. Então, muitas vezes a escola chama, e aí a queixa principal é falta de atenção. Quando você vai fazer uma avaliação profunda, existem outros componentes
diferentes e muitas vezes emocionais e direcionados até a metodologia, a forma como está sendo conduzida esse processo, é que está gerando aquele comportamento. Não é uma função atencional que está prejudicada, e sim é um comportamento devido a outros fatores que estão relacionados a isso. A criança, ela depende muito do contexto que ela está inserido, né? Então, toda vez que a gente olhar para uma criança, a gente tem que conseguir enxergar o contexto. O estresse, ele é fundamental para um bom desenvolvimento, né? Então, por exemplo, vamos pensar o osso da gente só fica duro, firme, com bastante cálcio, se eu fizer atividade física. Eu preciso estressar esse osso para ele entender que precisa ficar forte. A gente tem no ditado popular, né? O que não mata engorda. Então, aquele estresse que não matou me fortaleceu. A gente teria 3 tipos de estresse, né? O estresse que ele é positivo, que é esse estresse que ensina a gente a ficar mais forte, né? É quando as pessoas falam assim, você está deixando teu filho muito com vida mansa, não tem responsabilidade Exatamente. nenhuma, não vai dar em nada mesmo. Quando eu falo da análise do contexto, é isso, né? Pais muito superprotetores, às vezes, privam as crianças de enfrentar determinados estresses que são importantes para o desenvolvimento delas. Mas no outro extremo, nós temos os pais que transformam os filhos em mini executivos, né? E geram um estresse que a criança é incapaz de lidar, né? E isso a gente vai chamar de estresse tóxico, né? O estresse tóxico, chama tóxico porque realmente tem uma toxicidade cerebral. A gente libera o cortisol contínuo, é um estresse que não tem fim, todo dia, e isso vai reduzir volume cerebral, reduzir o número de sinapses numa idade, que é a conexão entre os neurônios, né? Numa idade em que isso está se desenvolvendo. Então, a consequência a longo prazo a curto e longo prazo, né? É aparecimento de doenças mentais e doenças crônicas do tipo diabetes, hipertensão, obesidade, né? Então, a gente está entendendo que olhar bem para a primeira infância, que é até os 6 anos de idade, né? Dar bastante priorização para o brincar livre e não encher a criança de agenda que gere o estresse tóxico, né? É uma maneira de prevenir doenças na vida adulta. E tem como contornar sem partir para o remédio? Porque quando a gente está, né, frente a frente com uma psiquiatra, a gente fala, bom, se existe esse recurso, meu filho já não está mais pegando no sono direito, passa as noites acordado, né? Com um livro, muitas vezes, debaixo do braço, dizendo, nossa, eu tenho que acordar mais cedo para estudar, porque eu já tenho prova. Como fazer isso? Através da orientação da professora ou da pedagoga ou da psicóloga? Até o contexto, a escola, a gente tem que estar preparado para enxergar esses diferentes tipos de indivíduos e dar a orientação correta, porque existem sim crianças que a gente tem que cobrar mais, a gente tem que exigir dela um esforço maior porque ela não tem esse comprometimento com as tarefas, as responsabilidades. Mas existem outras que já se cobram internamente. Então, essa forma de falar, a forma de mediar esse processo, ela tem que ser diferenciada para cada um. Então, por isso que o professor tem que ter esse olhar se está gerando um estresse excessivo de ficar em cima do livro, de estudar. O estudar é importante, sim, mas o brincar é importante. O estabelecer contatos com os amigos, com a família, é fundamental nesse processo. Em casa, né, nós sempre temos que lembrar que eu como pai, como mãe, não basta, eu não devo só reforçar ou reconhecer quando meu filho atinge a nota máxima. Eu tenho que reconhecer o esforço que ele empreende na aprendizagem, no desenvolvimento. Pequenos saltos. Isso, né? É importante isso, eu dar o reconhecimento para o esforço dele, para a dedicação dele e não condicionar o meu afeto a um desempenho, né? Porque isso... É que eu atendi ontem uma paciente e que ela falava assim, parece, doutora, que eu fico esperando muito elogio. Se eu não recebo elogio, eu não fico bem, uma adulta. E tem a ver com isso, né? Com a gente só valorizar o resultado. Né? Tem adultos dependentes do elogio. Enquanto se a gente elogia o processo, como você estava dizendo, parabéns, filha, eu vi que você se esforçou, às vezes a nota não foi muito boa, mas você se esforçou. O importante, a obrigação seria o esforço, né? E o filho mais velho é diferente do meio, que é diferente do, né? Porque o primeiro, nossa, é um sucesso com tudo, o segundo não está conseguindo administrar. As comparações dentro de casa, ela acaba influenciando muito nesse desenvolvimento. E a questão também da gente colocar esse processo, como a Ângela colocou e a doutora, dentro de casa, porque às vezes a gente acha que a pressão está na escola. A culpa é da escola. E a gente não está percebendo dentro de casa que nós estamos reforçando comportamentos que não estão sendo saudáveis para ela naquele momento. Então, assim, por isso que é tão importante o contato da família com a escola, ir conversar, perceber como ele é na escola, como ele é em casa. Então, isso tudo a gente consegue ter mais amplo. Inclusive, se eu tenho 3 filhos, cada um que tem um comportamento diferente, então a minha forma de atuar e mediar esse processo também precisa ser diferente.